Noite, meu querido professor, tudo bom? Como é que vai o senhor? Esse semestre foi bem desafiador para nós. Me perdoe a ausência. Foi porque a gente realmente teve tantas coisas, professor, que o senhor nem imagina. Para o senhor ter noção, eu tive que falar agora, por esses dias, agora, porque Patrícia agora está de férias, com Patrícia, para reconhecer minha monitoria que foi esquecida de vez, professor. E eu dei aquelas aulas, né, de provão, tal, não sei o quê. E graças a Deus o pessoal ficou assim, passou e foi muito bacana a experiência. Graças a Deus. Outra coisa é também, esse que eu peço que fique aqui entre nós, foi o desafio com aquela professora que eu tinha dito, né? A professora que tomou, que ficou no lugar do senhor, né? É, eu acho que por, assim, não por querer desafiar, sabe, professor? Mas por assim, às vezes eu colocar a ideia de um jeito que possa parecer uma coisa ruim. Vou dar um exemplo para o senhor. Chegou numa aula e ela disse, não, colesterol é um lipídio. Aí eu falei, não, professora, colesterol é um éster, não é um lipídio. Ela é um lipídio, tem todas as características de lipídio. Eu falei, pode até ter, mas não é um lipídio. Quimicamente é classificado como éster. E eu notei que isso ficou uma coisinha mal resolvida, sabe, professor? Também teve uma questão assim, que ela falou que o colesterol era altamente nocivo porque ele gruda nas paredes das artérias, né? Formando os ateromas. E eu disse: não, professora, não gruda. Só gruda se houver inflamação. Ela: não, gruda sim. Ela falou numa certeza tão veemente que eu fui tirar minha dúvida, sabe? E vi: só gruda quando há inflamação. E o senhor sabe que eu tenho isso de pesquisar, de ir atrás, né, tal. Eu sei que isso acabou não pegando bem. E, professor, ela passou cada provinha, a gente pegou aqueles assuntos. Porque na verdade a bioquímica 2 é bioquímica de metabolismos, né? Então a gente vê gliconeogênese, glicólise, a gente vê ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. E ela passou provas, que eu posso até, se o senhor quiser ver, mostrar de uma forma que foram provas realmente. Sabe aquelas provinhas, professor, que a gente. Professor, ela fez de tudo para não me passar. O senhor vai desacreditar, mas eu mostro questões que eu respondi e que Luiz respondeu iguais. Ele tirou um ponto na questão e eu 4 décimos. Foi assim, inacreditável. A deferência dela para com alguns alunos e a indiferença para com outros foi gritante, sabe? Graças a Deus, eu, por ser querido da coordenação, por trabalho, né? O pessoal conhecer que a gente se esforça, que a gente vai e tal. Professora Anne agora se surpreendendo. Eu vou explicar ao senhor nesse vídeo porque a gente tá tendo ainda uma conotação boa, sabe? Mas assim, Érica se afastou muito da gente, sabe? Triste, né, professor? Porque o senhor sabe que a gente gosta dela, enfim, não teria motivo jamais para isso. Mas, tirando isso, o senhor não se imagina a saudade imensa. E quando eu pedi pro senhor, eu sei que para ter parecido uma cara de pau, falar, pedir pro senhor arranjar estágio pra gente fazer. Mas é porque a gente gostaria de estar mais próximo do senhor. A gente sente muita falta. A gente ri bastante, a gente comenta demais do senhor. O senhor não tem noção, sabe? Para um aluno como eu, que não tive base de química, sabe? Hoje está na posição que eu tô, que eu ensino, eu sei explicar, eu entendo, sabe, o que é um meio ácido e por que é ácido, sabe? Porque, por exemplo, saiu do currículo aquela coisa de H+, H- não existe mais. Ou H+, e H-. Então não tem, sabe? E hoje a gente poder passar isso, sabe? A gente entender o que é uma ponte de hidrogênio, o que é uma ligação covalente com a ligação iônica, sabe? De uma forma muito mais minuciosa, sabe? Enriqueceu muito, professor, sabe? Eu só tenho a agradecer ao senhor. O senhor é um pai espiritual, é um amigo. Quanto à nossa questão, professor, de. Já me desculpei, né, pela minha ausência, né? Manda um abraço para sua esposa. Beijo, dona Cecília.
Já a nossa pesquisa científica, professor, graças a Deus está tudo bem. Sabe, eu consegui proliferar de um jeito inacreditável. Eu vou mandar umas fotos nesse e-mail que tá chegando agora para o senhor do tamanho das minhocas. Eu percebi, professor, que o composto ferritina, certo? Com vitamina C e vitamina B, não sei porquê, mas elas pegam de um jeito. Outra coisa que eu percebi, professor, eu agora coloco vitaminas mergulhadas no dia anterior, certo? No que a gente vai molhar para eles já irem com a água, para já virarem nutrientes, certo? Também a gente está pegando, já está trabalhando melhor na questão das fezes de bovina, né? O Luiz tem bastante na casa dele, aí a gente já está preparando, além de levar alimentos, etc, tal, a ração do coelho, aquele composto, a gente testou tudo, professor. A gente usou tanto lactose, quanto glicose, quanto aquelas coisas velhas que a gente tinha do grupo lá de mamíferos aquáticos. A gente testou, tá tudo 10, tá uma produção excelente, sabe? Repetimos os meios, tá maravilhoso. Agora peço até a ajuda do senhor só pra gente acabar a parte escrita, sabe? As minhocas estão do tamanho que o senhor não imagina, professor. O senhor não imagina. Eu percebi que a ferritina, sabe, tem um poder imenso sobre elas, sabe? Lógico, é um composto que tem que ter, você não pode usar sempre, enfim. Mas é inacreditável o que a gente conseguiu, certo? É, então, com a professora Ana, ela surpreendeu porque começaram a fazer lá aquele negócio de lista de assinar. Eu falei para a professora Ana que a gente não ia assinar, sabe? Que ela ia rever o resultado por si só. E aí, muito daqueles meninos que vão, aí uns enchiam um negócio de água e não sei o que. Eu falei, professora, ó, minhoca não é um bicho aquático. Digam para os meninos que não precisa estar enchendo de água assim, né? Eu digo, professor, logo o seu jeito de falar, né? Que jeito. Eu falei pra, poxa, sabe? E aí eu mostrava pra ela o que tal e não sei o que. E agora vai ter uma inspeção no laboratório de sorologia de tuberculose bovina, porque vão ficar com aquele laboratório para fazer o teste ELISA. E a gente foi pro laboratório de micro, a gente fez toda a mudança e tal. Aí por acaso hoje a gente tava lá mexendo e aí Lins viu o laboratório de micro aberto. Aí falou: Anne, você esqueceu o laboratório aberto, Anne. Que é isso, Anne? Não sei o que, Anne, quando viu correndo, tava a gente lá dentro. Aí a professora Anne, meu Deus, vocês, essa hora ainda aqui. E hoje é ponto facultativo aqui em Aracaju. Ontem foi e hoje é. Aí ela ficou admirada, né? Ela, poxa, realmente vocês gostam mesmo. Vocês. E realmente a gente faz tudo, né, para que o projeto dê certo, né? Enfim, pra gente. Agora nas férias também, professor, eu vou dar aula como monitor, né, de bioquímica. Que graças a Deus eu consegui resolver isso junto à coordenação. É, também vou dar umas aulas de biofísica, graças a Deus minha média, como eu falo, ponderada, né, 8 em bioquímica, ou em biofísica, então também vou dar, e também vou dar de biologia, que são todas que eu tenho, e vou ajudar a galera desse primeiro período que ficou, sabe, o senhor sabe que eu gosto de fazer isso, que eu acho que o conhecimento deve ser transmitido, a gente não deve ficar pra gente, né, e deve ajudar, sabe, então eu vou dar essas aulas agora no mês de julho. Vou também fazer uma dieta, aquela dieta do HCG, lembra que eu falava pro senhor? Sabe, vou começar agora a fazer, vou mostrando pro senhor. É, No mais, professor, graças a Deus está tudo bem aqui. Passamos em tudo, foi um semestre muito desafiador, certo? Parasitologia, professora Raquel, primeiro semestre, terei um dezão, graças a Deus. Na prática e na teórica. A gente, genética é de lascar, professor, sabe? Jairo é um professor magnífico, mas para passar conteúdo é difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Embriologia também foi tranquilo. Histologia, a gente teve estatística com Adelino, foi maravilhoso. A gente teve também Anatomia 2 com Sarmento. Sarmento também é um professor muito 10, foi muito tranquilo. E a última que a gente teve mais uma. E foi bioquímica. Rapaz, bioquímica 2 foi uma palhaçada, professor. Sabe? Porque
Em vez de a gente entender coisas importantes, a gente tinha que decorar, é, por exemplo, fases da. Como é que eu posso falar? Da, do anabolismo, certo? De proteínas, de lipídios, então a gente tinha que falar, por exemplo, as ordens. Quais são os fatores quando há degradação de lipídio? A gente tinha que falar da beta-oxidação, da iniciação, sabe? Então, quer dizer, são coisas assim muito piegas que não tinha aquela coisa, sabe? Não tinha aquela coisa de bioquímica, tinha muito mais de química, entende, professor?